Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo. Fonseca é Emerson, isso? Esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando, os papais, as mamães, alguns professores também. Ana Júlia, seja bem-vinda. Tá dando para me ouvir certinho? Esperar mais um pouco para o pessoal ir entrando. Quem tá aí vai colocando para mim se vocês têm filhos, qual idade. Pode comentando também o que vocês estão achando das aulas online, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Já gravei uma live sobre, né? Mas é um tema que nos próximos meses ainda vai ser um tema polêmico. Ok. Eu vou começar falando um pouquinho, então, né? Acabei de postar que eu queria falar um pouquinho sobre a educação no nosso país hoje. Ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre certas coisas que deveriam ser, digamos assim, acrescentadas na grade curricular e não são das escolas, né? Eu não sei se vocês concordam, não sei se vocês são professores, são pais, e não sei se concordam, mas tem algumas coisinhas que seria bem interessante as crianças saberem, né, nesse período escolar. Uma delas é gestão financeira. Seja bem-vinda, Késia. Eu acho que se assuntos como estes fossem abordados, né, na grade curricular das escolas, imagina quanto seria interessante, né? Quanto resultado, quantos frutos a gente ia colher disso. Então, gestão financeira seria um assunto que eu acho que as escolas poderiam falar para as crianças, né? A questão da saúde emocional. Por que não se fala sobre resiliência, por exemplo, nas escolas? Por que não se fala sobre saúde mental nas escolas? Né? Então, eu acho que o nosso ensino hoje ele tem muito que melhorar. Tem muito que melhorar. Às vezes eu falo que a gente tem nas escolas, às vezes, uma exigência desleal. Porque os professores cobram muito, alguns professores cobram muito dos alunos que eles sejam mais responsáveis, que eles não sejam tão agitados, que eles não fiquem tão irritados, mas em nenhum momento em sala de aula é abordado o tema sobre saúde emocional. Então a gente exige dos alunos que eles sejam melhores emocionalmente, mas a gente não ensina como. A gente ensina o aluno, a gente exige do aluno que ele melhore o comportamento dele em sala de aula, mas ao mesmo tempo a gente não ensina como, né? Então são assuntos que deveriam ser abordados em sala de aula, desde a infância, né? Então, com certeza, a educação aí no nosso país tem muito que melhorar, muito que melhorar, né? Uma coisa que eu acho muito interessante seria quando a gente fala desses assuntos, quando a gente fala das coisas que precisam melhorar na área de educação, a gente está falando de interesse econômico, interesse político, de interesse social, porque pensem bem, hoje, vamos pegar o nosso contexto social. Hoje, uma das maiores causas de divórcio entre os casais é por questão financeira.
Então imaginem só se as crianças aprendessem desde cedo gestão financeira nas escolas. Gente, quantas mudanças a gente teria, quantas coisas seriam evitadas, quantos problemas seriam evitados, quantos empreendedores a mais a gente teria no nosso país. Se a gente coloca, por exemplo, o Brasil do lado de uma Coreia, por exemplo, nossa, está muito aquém do esperado. Lá as crianças aprendem desde muito cedo sobre comportamento, sobre resiliência. Lógico que tem um pouco de exagero também, né? Mas lá eles aprendem muito na infância. Não se espera a pessoa crescer para aprender com a vida, se ensina na escola, né? Então tem certas coisas. Seja bem-vinda, Suelen. Então tem certas coisas. A Suelen é professora. Depois quero ouvir a opinião dela. Tem certas coisas que deviam ser abordadas em sala de aula. E eu comentava com essa pessoa que existem materiais que as escolas podem adquirir para trabalhar isso. Por exemplo, materiais que ensinem sobre resiliência, materiais que ensinem sobre autocontrole, sobre as emoções básicas, né, que são alegria, raiva, tristeza, qual que é a outra? O medo, né? No filme Divertidamente tem a nojinho, mas eu não... Enfim, deixa a nojinho a última da lista lá. Não é tão parte das emoções básicas, né? Mas existem materiais que ensinem a, digamos assim, o equilíbrio emocional, o equilíbrio dessas emoções para a criança. Só que esses materiais são caros e as escolas que podem adquirir esses materiais são as escolas particulares. Nas escolas públicas não há essa possibilidade de ter acesso a esse tipo de material. Então a criança acaba aprendendo o Ctrl-C, o Ctrl-V, né? O feijão com arroz, digamos assim. A criança aprende português, matemática, história, geografia, pronto, acabou. E é isso, fica naquela coisa, copia do quadro e pronto. E, né, tem se perdido muito esse aspecto de aprendizagem. Tem um livro muito bacana, não sei se vocês já leram, é um livro que chama Mais Esperto que o Diabo. Quem não leu esse livro, leia. Quem é professor, leia. Quem é catequista, líder de alguma igreja, pastor, enfim. Quem tem uma função de liderança, de ensino, leia esse livro. Mais Esperto que o Diabo. No livro, o autor trata de uma entrevista, né? Uma metáfora, lógico. Uma entrevista que ele fez com o diabo e ele pergunta, né? Qual é o principal mecanismo que o diabo usa para alienar as pessoas. E ele fala que o mecanismo que ele usa é fazer com que as pessoas não pensem. E ele fala que as pessoas que mais cometem esse erro de não deixar os outros pensar são os professores, a maioria dos professores, são os líderes de igreja, todas as igrejas, e as pessoas que têm alguma função de ensinar os outros, né? É lógico que ele generaliza, mas é uma metáfora muito interessante porque às vezes a gente tem que se perguntar, será que eu permito que o outro aprenda? Ou eu tenho que falar, é assim, aprenda dessa forma? Quando a gente faz isso com o aluno, isso aqui é assim, aprende desse jeito. A gente não está permitindo a reflexão, a gente não está permitindo que esse aluno pense. Então, o Ctrl-C, Ctrl-V é uma coisa que vai minando a educação, né? Seja bem-vinda, mãe. Minha mãe era professora, gente. Falei que eu ia falar dela hoje na live. Então, a gente não pode deixar que as nossas crianças aprendam arroz com feijão, né? A gente não pode deixar que as nossas crianças aprendam o Ctrl-C ou Ctrl-V. Copia do quadro e faz desse jeito que está na apostila, desse jeito que está no livro. Não, a gente tem que deixar as crianças pensarem. A gente tem que deixar as crianças serem curiosas, despertarem curiosidade, buscar as respostas. Né? O que eu sempre falo para os pais, às vezes a gente vê uma criança pequena fechando uma caixa e impacientemente a gente vai lá e fala, deixa que eu fecho. Não, tem que deixar a criança ir fechar. Por mais que faça errado, tem que deixar a criança fazer. E na aprendizagem é a mesma coisa. A gente precisa deixar que as crianças aprendam do jeitinho delas. A gente tem que permitir um espaço para isso, né? Seja bem-vinda, Viviane. Mandou um abraço pro Lipe, viu? A Suelen escreveu aqui, costumo dizer que a criança não aprende com o método, o professor tem como obrigação ensinar de outra forma. O professor que utiliza apenas uma metodologia de ensino precisa se abrir para o novo. Exatamente. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre isso mesmo. Então, assim, a gente tem que permitir que as crianças pensem, né?
E eu tô falando isso porque ontem eu conversei com uma pessoa no consultório sobre essa questão da educação no Brasil, e hoje de manhã, eu mexendo no Instagram, eu vi lá uma pessoa que eu sigo, um profissional da área da saúde, que é um pouco polêmico, mas às vezes ele fala umas verdades, né? E ele estava falando sobre essa questão de as crianças hoje saberem o que é o Lucas Neto, o Felipe Neto, mas não saber o que é Vinícius de Moraes, não saber o que é, né, um poema. Isso é uma verdade. As crianças aprendem tantas coisas hoje, menos o que precisa, né? Então, assim, é interessante isso. Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu lembro que os meus colegas lá iam, né, procurar, na época a gente não tinha internet, essas coisas, então meus colegas iam procurar sobre Sandy Júnior, sobre Revista Capricho, e eu ia para a biblioteca ver qual era o próximo livro da coleção do Chateaubriand. E é uma coisa que eu gostava muito. Com 7 anos de idade eu já tinha 2 premiações de concurso de poesia. Mas assim, é lógico que eu tive uma base, né? Eu nunca estudei em escola particular, mas eu tive uma base. Minha mãe era professora, o meu pai, minha mãe me ensinou a ler antes mesmo de entrar na escola, né? E o meu pai sempre foi muito inteligente também. Meus pais, eles foram aqueles que sentavam do meu lado e ficavam ali até eu conseguir fazer a questão. Nem que eu ficasse horas ali, mas eles não faziam para mim. Eles me motivavam a tentar. E a gente tem que permitir que as crianças passem por esse desafio, que as crianças sejam curiosas, mas não tenham curiosidade para caber no YouTuber, né? A gente tem que permitir que as crianças tenham curiosidade sobre aspectos da vida, sobre questões emocionais, sobre uma leitura melhor, que vai além daquilo que as escolas propõem. É isso que a gente tem que oferecer para as crianças, né? A Késia colocou aqui. Enquanto não agrade para aspectos emocionais, professores podem desenvolver um olhar diferenciado sobre as necessidades do aluno, que não é apenas entender a matéria, mas perceber o acolhimento, exatamente. Perceber quando o aluno está triste e questionar, se interessar. Ô, Késia, mas sabe o que é interessante? Nem os professores recebem isso. No ano passado, eu fui chamada várias vezes nas escolas, não para prestar assistência para os alunos, mas para os professores. Porque os próprios professores não recebem como que eu falo? Eles não recebem um certo apoio para isso, eles não recebem um conteúdo para isso. Então, às vezes, os professores querem ajudar, mas nem eles têm acesso a esses conteúdos, né? A Késia colocou, a Suelen colocou, como dizia Maria Montessori, qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo para o desenvolvimento. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem que permitir que a criança tenha curiosidade, né? Por que vocês acham que a criança hoje não gosta de estudar, que o adolescente não gosta de estudar, mas fica o dia inteiro jogando Free Fire ou no YouTube? Porque é muito mais interessante, porque desperta a curiosidade, né? Desperta o pensamento, a reflexão. Então, é isso que eles gostam. E a gente não permite isso hoje, gente. Infelizmente, o nosso sistema de ensino, de uma forma geral, não permite que as pessoas pensem, não permite que as pessoas deem opinião. E quando os professores dão uma opinião em sala de aula e permite que o aluno tenha uma reflexão, infelizmente, eles são, às vezes, até punidos. Infelizmente, os professores são, né, calados de alguma forma, são chamados à diretoria, né, para ouvir, olha, isso aqui não pode ser falado em sala de aula. Então, hoje os alunos precisam aprender a pensar. A Suelen colocou aqui, né, uma sugestão, assistam o filme Divertidamente. Hoje mesmo falei para uma mãe de um paciente, o filme Divertidamente, ele não é para criança, ele é para adultos. Criança não entende esse filme, ele é um filme para adultos, né? Mas é um filme muito bom, com embasamento científico, embasamento psicológico, que vale a pena assistir mesmo, Suelen, bem lembrado. Então, assim, entendendo esse contexto, a gente tem que entender também que cada criança, ela tem um jeitinho de aprender. E as crianças, elas possuem características muito próprias. Cada criança tem algo peculiar, né, do histórico dela que a gente tem que levar em consideração no ensino. A Késia colocou aqui, mas independente da disponibilidade de conteúdos, a principal necessidade das crianças e pessoas ainda é a atenção, o respeito e o carinho no bom trato. Exatamente, Késia. E isso eu posso falar para você, sim, com a consciência tranquila, que pelo menos aqui nós temos muitos professores que fazem isso, viu? Tem muitos professores que eu admiro bastante, admiro mesmo, porque eles têm um acolhimento, assim,
uma dedicação com os alunos, um acolhimento afetivo muito grande. E, sem dúvidas, isso ajuda muito na aprendizagem. No final, seja bem-vinda, Tatiane. No final, eu vou deixar uma dica de filme aqui para vocês entenderem isso que eu estou falando, tá bom? E, realmente, quando o professor ele acolhe o aluno afetivamente, ele sai daquele papel de autoridade e passa a propor o ensino de igual para igual, sem dúvida, esse aluno vai ter mais interesse de aprender, né? Então, as crianças, elas aprendem cada uma de uma forma, né? Então, por exemplo, nós temos 3 tipos básicos de formas de aprendizado, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Nós temos esses 3 tipos básicos, né? O que seria isso? É a forma como cada um funciona. Então, para facilitar, a gente coloca nessas três formas básicas. Então, vamos pensar aqui comigo. Numa sala de aula com 30 alunos, que é a média hoje das escolas públicas, a gente tem aí alguns alunos que são auditivos. Então, esses alunos auditivos, eles têm necessidade de escutar. Eles têm necessidade de ouvir, eles têm necessidade de falar, às vezes são mais falantes. Tudo eles têm que falar para ouvir a própria voz. Aquele aluno que, quando tem prova, ele precisa escrever e ler, ele grava ele falando, escuta depois, põe fone de ouvido e vai escutar. Esse aluno, ele tem facilidade em aprender de uma forma auditiva, não de outras formas. A forma mais fácil dele aprender é auditiva. Mas tem alunos também que são visuais. E aí é onde pega um pouco, onde dificulta, onde fica difícil. Os alunos visuais, eles precisam ver, como o nome já diz. Eles precisam ver. Eles aprendem através de imagens. Então, se você, professor, encher o quadro de coisa na sala de aula, escrever e pedir para o aluno copiar, ele não vai copiar. E aí eu recebo muitos alunos, no ano passado principalmente, seja bem-vinda, Marioneida e Ediene, sejam bem-vindas. E eu recebia muitos alunos que os pais falavam, os professores estão reclamando que meu filho não copia. E aí a gente avaliava e via que esse aluno, ele não tinha, né, nenhuma dificuldade de aprendizagem, muito pelo contrário. Às vezes tinha um QI alto, às vezes era uma criança até que a gente chamava de superdotada, né? E essa criança não gostava de copiar. E aí eu perguntava, gente, mas vamos pensar aqui comigo. O aluno não copia, mas ele tem um bom rendimento. Então, qual é o problema de não copiar? Então, às vezes, a gente tem que deixar esse orgulho nosso um pouquinho de lado, de autoridade, e permitir que o aluno aprenda da forma dele. Então, tem alunos que não copiam, não porque tem dificuldade, não porque são rebeldes, mas porque eles aprendem vendo, são visuais. E se eles copiarem, se eles ficarem escrevendo e não ver um desenho, não ver uma imagem, eles não vão aprender. Aquilo se torna frustrante e entediante. Então, os alunos visuais, eles precisam ver. Se não tem imagem, não tem desenho, não tem figura, eles não vão aprender. Eles vão fazer um esforço imenso, vão gastar energia psíquica, vão ficar entediados, frustrados e não vão aprender. Tá certo? E nós temos também as pessoas sinestésicas. Quando a gente fala de uma pessoa sinestésica, é aquela pessoa que ela precisa sentir, né? O aluno sinestésico, ele precisa pôr a mão. É aquela criança que quer mexer em tudo, que ela tem que pôr a mão em tudo, ela é curiosa. E é uma criança que precisa de movimento. É aquela criança que não vai ficar sentada por muito tempo. É uma criança que vai ficar andando na sala de aula, vai ficar dando volta no corredor. Porque ela aprende através dos movimentos, através dos sentidos. Ela tem que tocar, tem que mexer. Ela aprende através da curiosidade. Ela aprende através da experiência pessoal. Essa é a criança sinestésica. E aí vem o desafio, né? Como trabalhar com esses 3 tipos numa sala de aula? Como trabalhar de forma a atender todos esses tipos? E aí é onde o professor tem que se virar nos 30. É onde o professor tem que adaptar os seus materiais, né? Então, por exemplo, eu já falei aqui para vocês, né, que lá na igreja a gente tem um grupo de oração para crianças. Então, a gente tem lá o grupinho, sei lá, com 15, 20 crianças, às vezes 30, não importa a quantidade.
Vamos pensar, como que a gente vai falar para a criança de uma forma que todas elas entendam cada uma da sua forma? E aí a gente prepara uma história, por exemplo, sei lá, uma história bíblica, no caso da escola, vocês vão preparar o conteúdo escolar, né? A gente mostra imagens, a gente leva livros, a gente faz o varal de histórias, né? Ou a TV, aquela TV de rodar os desenhos, enfim. O professor tem muita criatividade, né? A gente trabalha com criança, tem que viver criando as coisas. E a gente mostra a história através de figuras, a gente leva sons, músicas, às vezes a gente passa filmes. E para a criança sinestésica, a gente pede que depois dessa história, a gente faça ginástica historiada. O que é isso? A gente pede para todo mundo fazer um círculo e fazer tudo o que está pedindo na história, tudo que está contando na história. Então, o Joãozinho da história deu um pulo, então todas as crianças vão ter que pular. Agora o Joãozinho caminhou pela estrada, então todo mundo começa a andar. E a gente vai contando a história, as crianças vão fazendo tudo o que está escrito na história. Então, é uma forma de todas as crianças saírem dali e todas elas lembrarem do que foi dito, lembrarem do conteúdo, só que cada uma no seu jeitinho. Algumas vão lembrar da imagem do Joãozinho que viu, né, das cores. Outras vão lembrar, vão associar a imagem do Joãozinho com a música. Outras já vão associar a imagem do Joãozinho com o movimento de caminhar, né? Então, a gente pode criar atividades que possam alcançar todas essas crianças de uma única forma. Quer dizer, de formas diferentes, mas com o mesmo conteúdo. A Késia colocou aqui, o aspecto de copiar é tão presente no ensino que já vi professores dar nota para isso, ou seja, se não copiar, perde ponto. Exatamente, Késia. Esse Ctrl+C, Ctrl+V, ele mina a educação, ele acaba com a educação no nosso país. Porque a criança não pensa, ela aprende só a copiar e colar, a criança não cria capacidade de pensar e chega numa faculdade da vida, não sabe nem fazer um trabalho, porque não aprendeu a pensar, né? Aí fica no Ctrl+C, Ctrl+V. Fica no plágio, né? Então as pessoas têm que aprender a refletir. A gente aprende as coisas refletindo, a gente aprende com experiência, e com criança não é diferente. A criança ela tem que aprender por si só. Lógico que tem que ter o adulto ali para orientar, mas não para fazer por ela. Eu estou assistindo uma série que tem uma história absurdamente incrível. É uma história bem metafórica e é um conto de fadas que é colocado na série e é muito simbólico. Fala de uma criança, uma menina, que assim que ela nasceu, a mãe começou a alimentá-la. Inclusive, eu vou ver se eu acho essa história depois para postar aqui. E aí, assim que ela começou a caminhar, a mãe colocou ela nas costas e falou para ela: eu caminho por você. Assim que ela começou a mexer os bracinhos, a mãe começou a fazer tudo por ela, para ela não ter que usar as mãos, e falou para ela: eu faço tudo para você. E essa mãe foi fazendo tudo pela filha. Até que um dia a mãe ficou doente e a mãe pediu: filha, você pode me dar o de comer? A filha falou: mãe, eu não tenho mãos, porque eu nunca precisei usar, então eu não desenvolvi. Aí ela fala: filha, você pode me carregar? Ela fala: mãe, eu não tenho pés, eu nunca precisei usá-los, então eu não desenvolvi. E olha que coisa mais, mais profunda e metafórica, né? Às vezes a gente quer fazer tudo pela criança e a criança acaba não desenvolvendo certas habilidades, né? Às vezes a gente faz tudo pela criança e ela não desenvolve aquilo que é necessário desenvolver. Tem crianças, por exemplo, que realmente não sabem usar as próprias mãos. Quantas crianças que eu tenho que encaminhar para terapia ocupacional porque não consegue segurar um lápis, uma caneta, uma canetinha, porque os pais sempre fizeram tudo por ela. Né? Então a gente tem que permitir que as crianças tenham espaço para se desenvolver. A Suelen colocou aqui: existem diversas formas de aprendizagem. O professor deve orientar o aluno, incentivando-os a desenvolver os conhecimentos através de pesquisas. Exatamente, Suelen. Nunca dá resposta pronta, nunca dá nada mastigado, né? Sempre deixar pensar, sempre deixar pensar. Essa coisa de a gente perguntar ao professor e o professor responder com uma pergunta, eu acho muito interessante. Nunca dá resposta pronta, porque permite que o aluno pense, né? Eu falo muito isso para os pais. A criança fez uma coisa de errado, não chega nela e fala: você está de castigo porque você fez isso. Não. Senta com essa criança e pergunta para ela: o que você fez? Ah, você fez tal coisa? Tá. Quais foram as consequências?
Deixa a criança responder. Depois vai perguntar para a criança: agora, diante dessas consequências, o que a gente vai fazer para consertar isso? E deixa a criança responder. Porque senão a criança não aprende. Ela vai fazer errado de novo. Os adultos devem estimular a oralidade da criança. Sim, bastante. É porque hoje eu acho que os pais eles estão tão cansados, tão impacientes, Suelen, que acaba ficando aquele mecanismo do deixa eu fazer para você, né? Não tem paciência, então deixa eu fazer para você. Pronto, acabou, já fez, agora vai lá fazer o que você tem que fazer. Só que essa impaciência aí vai acabando com esse desenvolvimento da criança, né? Esse é o perigo. Tem dúvidas a respeito desses 3 tipos que eu falei para vocês? Uma coisa muito interessante é que crianças muito pequenininhas, às vezes os pais falam assim: Ellen, eu trouxe meu filho aqui porque meu filho é muito agitado. Às vezes trata de uma criança sinestésica. Aí a criança não tem hiperatividade, não é uma criança agitada, ela é simplesmente sinestésica. A criança sinestésica ela tem que pegar, tem que pôr a mão, tem que sair do lugar, tem que mexer em tudo, né? E aí é um trabalho de orientar os pais como lidar com essa criança. Por isso que é bom a gente conhecer as formas como cada criança aprende, não é mesmo? A gente tem que ficar bem atento ao que chama a atenção das crianças e dos adolescentes hoje. O que chama a atenção? O que a criança gosta de ver no YouTube? O que a criança gosta de pesquisar na internet? Enquanto a gente não sair desse método de copia do quadro, copia da apostila, faz desse jeito, faz daquele jeito, as pessoas não vão aprender. As pessoas não vão aprender. Vai crescer, nós teremos um monte de aluno Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. Aí chega na hora da redação do Enem lá, um sufoco, né? Ninguém sabe pensar, ninguém sabe construir uma redação, ninguém tem uma ideia criativa, porque faltou estimular lá no começo, na infância, né? Acho que a gente precisa fazer isso pelas crianças. Tem dúvidas até aqui? Sobre essa questão das 3 formas básicas, é lógico que existem muitas outras características, né? Tem crianças que aprendem de diversas outras formas. Tem crianças, por exemplo, que são muito criativas. As crianças, quanto mais criativas elas são, mais dificuldade elas vão ter de se prender ao concreto. Aquela criança que se perde nas ideias, aquela criança que só presta atenção por 5 minutos, depois já esqueceu até o que o professor está falando. A criança muito inteligente, aquela criança que tem uma percepção muito aguçada, muito desenvolvida, ela vai ficar entediada facilmente. Aquela criança que quer ensinar o professor, ela vai ficar entediada. Então, não dê atividade para eles ficarem passando o tempo, porque eles vão ficar entediados, eles vão ficar irritados. A criança, quanto mais inteligente ela é, mais irritabilidade ela está... mais irritabilidade ela pode apresentar. Tá bom? É muito comum a gente ver crianças com um QI muito alto serem explosivas, porque a criança, quanto maior for o QI dela, mais irritabilidade ela pode apresentar. A Suela escreveu aqui: até mesmo a forma de escrever uma letrinha o professor ensina, mas cada aluno tem seu traçado. Isso, exatamente. São detalhes, né, Sueli? São detalhes. Teve uma vez que uma criança que eu conheço coloriu o desenho de uma cor, a professora veio e falou: olha, não é dessa cor. A criança falou: mas o desenho é meu. Exatamente, não importa se a árvore é verde, se o telhado é marrom, o desenho é da criança, deixa ela colorir do jeito dela. Não faz sentido a gente querer que as crianças façam tudo do jeito nosso, né? Então, realmente, tem criança que segura o lápis de uma forma, tem criança que segura de outra. Lógico que algumas formas a gente tem que ter uma percepção profissional aí, né? Se não é alguma dificuldade psicomotora. Mas tem crianças que têm a letrinha diferente. Tem crianças que tem pessoas que vão ter a letra feia pro resto da vida. Pessoas que não gostam de copiar, não adianta falar do lado, copia assim, escreve assim, isso vai ser uma chatice, né?
Então, quando você sabe a forma que o seu aluno aprende com facilidade, você sabe até o que exigir dele. Se você sabe que seu aluno é auditivo, você não vai ficar exigindo que ele registre imagens. Se o seu aluno é auditivo, então você tem consciência que ele vai, provavelmente, ele vai ser mais comunicativo, ele vai falar mais. Ele vai conversar mais em sala de aula, porque ele precisa ouvir a própria voz. Se você sabe que o seu aluno é visual, ele vai ter uma dificuldade absurda de ficar só ouvindo o tempo todo. Você vai estar falando, ele vai estar viajando, olhando as paredes, olhando os desenhos, né? Isso vale para esse ensino dentro de casa aí. Você quer que seu filho estude, seu filho é sinestésico, você quer que ele fique 5 horas sentado ouvindo uma aula, ele não vai ficar sentado. Tem que fazer pausas, tem que distrair um pouquinho, depois volta. Se o seu filho é visual, talvez ele tenha até facilidade de assistir a aula online, mas ele vai ter dificuldade depois para fazer as tarefas, para escrever, né? Talvez tenha um pouquinho de dificuldade aí. Se seu filho é auditivo, pode ser que ele tenha dificuldade se o ensino lá em casa for através de apostila, porque tem crianças que estão seguindo só a apostila, né? Então, se for uma criança auditiva, provavelmente vai ser entediante ficar seguindo a apostila. Então, quando a gente conhece a criança, a gente sabe até o que exigir dela. A Suelen colocou aqui, Ellen, como lidar com uma criança que se cobra a perfeição em tudo que vai fazer e quando não consegue chora? Suelen, cada criança faz isso por um motivo diferente, né? Muitas das vezes isso acontece porque os pais cobram muito. Então, às vezes, a criança tira 9,5 numa prova além dos 10. O que os pais falam? Por que não tirou 10? Gente, isso é para acabar com a autoestima de uma criança. Isso é para acabar com a autoestima do filho, né? Então a criança está ali dentro daquele ensino ali, daquela educação que os pais estão passando para ela, e às vezes os pais são muito perfeccionistas, os pais cobram muito dos filhos, e os filhos acabam crescendo com esse processo de perfeccionismo. E aí cresce uma criança extremamente frustrada, porque a perfeição não existe. A pessoa perfeccionista, ela está em constante sofrimento. Que ela está buscando a perfeição, só que não existe. Então ela vive a vida inteira buscando uma coisa que ela nunca encontra. Né? Olha que frustrante isso para o adulto, imagina para a criança que mal entende o que é isso. Né? Então, provavelmente é uma criança que já tem esse. Como que eu falo? Que já vive dessa forma dentro da própria casa, né? Que os pais são exigentes dentro da própria casa. Tem crianças que são muito inseguras. Suelen, tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque agora a gente está no meio dessa pandemia, mas vale para os pais. Uma coisa muito interessante da gente trabalhar a questão da segurança com a criança é através da psicomotricidade, do movimento. Então, o seu filho é muito inseguro, é muito insegura, né? Chora por tudo, igual ela colocou, começa a propor pequenos circuitos dentro de casa. Por exemplo, a criança que é muito insegura nas coisas, nas tarefas, ela provavelmente vai ser muito insegura em algumas brincadeiras de pular, em algumas brincadeiras que lidem com altura, né? Então, proponha pequenos circuitos dentro de casa, né? Ponha uma coisa no chão e fala para a criança, vamos pular isso aqui, vamos fazer uma brincadeira. Ou, por exemplo, tem criança que tem muito medo de escuro, faz aquela brincadeira lá como chama aquela brincadeira? E põe uma venda nos olhos e a criança tem que tentar achar alguma coisa, né? Então, assim, seja bem-vindo, Luiz. O Luiz estava com a gente semana passada, cantou até aqui pra gente, né, Luiz? Então, assim, a gente pode trabalhar, Suelen, essa insegurança da criança através das brincadeiras. A brincadeira, o lúdico, é uma porta de entrada para a gente trabalhar diversas questões da criança. A gente não pode esquecer que quando a criança está com um bonequinho na mão, com um brinquedo, ela está se projetando naquele brinquedo. Tem muitas vezes que as crianças elas falam do brinquedo como se estivessem falando dela, porque elas se projetam no brinquedo, né? Então, nesse caso, é muito importante trabalhar a brincadeira com a criança, desafiando a criança, fazendo pequenos desafios através da brincadeira, tá certo?
E você, como professora, você pode ser o mais compreensivo possível. A criança chorou? Consola essa criança. Fala, olha, você tirou uma nota ruim nessa prova, mas e as outras atividades que você fez que você saiu super bem? Porque quando a pessoa se cobra muito, ela acaba sendo uma pessoa pessimista. Tira 10 em todas as provas, mas tirou 0 em uma, pronto, o mundo acabou. Então a gente tem que pegar essas pessoas que são assim, Suelen, não só criança. A gente tem que pegar essas pessoas que se cobram muito e falar, olha, você não foi bem nisso aqui, mas e todas as outras coisas lá que você foi bem? E aí? A gente tem que estar lembrando essas pessoas o tempo todo daquilo que de positivo já aconteceu. Porque senão ela foca só no negativo e fica lá, né? Remoendo aquilo, sofrendo por aquilo. Mas geralmente essas crianças elas já trazem o jeitinho dos pais. Quando os pais são muito perfeccionistas, a criança tende a ser também. Quando os pais cobram muito, né? Tem dúvidas, pessoal? Até aqui, querem perguntar alguma coisa? Fica a dica aí para os pais, né? É lógico que a gente não pode chamar de homeschooling, isso que a gente está passando, mas seria interessante os pais ensinarem outras coisas para os filhos, além daquilo que você tem na grade curricular das escolas, né? Ensinar seu filho a ter autocontrole, ensinar seu filho como lidar com o dinheiro, ensinar seu filho como lidar com as pessoas. Tem pais que ensinam tantas coisas de matemática, português para os filhos, dão ótimas leituras, né, referências de leituras, mas não ensinam o filho como falar bom dia para outra pessoa, não ensinam o filho como perder a timidez, né? Não ensina o filho a conhecer outras pessoas. Então, tem outras coisas que a gente tem que trabalhar com criança também. Não é só a grade curricular da escola. E o homeschooling é justamente isso. A proposta do homeschooling, né? Lógico que o Brasil não tem estrutura para isso. Mas a proposta do homeschooling é ensinar para os filhos muito além daquilo que as escolas propõem. É o algo a mais. É o aprender matemática aprendendo outra coisa, aprender português aprendendo outra coisa junto. Então, essa é a proposta. Tem dúvidas? Querem fazer perguntas? Não tem dúvidas? Ok. Vou deixar salvo lá no canal, tá bom? Eu falei que eu ia deixar uma referência de filme para vocês. O nome do filme é Como Estrelas na Terra. É uma história de uma criança com dislexia. Esse filme é sensacional. É um filme que mostra o professor olhando para aquela criança e falando: opa, essa criança precisa aprender de uma forma diferente. Sensacional, Como Estrelas na Terra. Já assistiu, Suelen, esse filme? Acho que é esse o nome mesmo. É um filme bem antiguinho. Deixa eu confirmar o nome aqui com vocês. Aproveitar e já pesquisar aqui, que é um filme bem antigo. É isso mesmo, né? Como Estrelas na Terra. É a história do Ishan. Esse mesmo. Como Estrelas na Terra é o nome do filme, tá bom? Quem tiver a oportunidade, assista. Não sei se tem no YouTube. Será que tem? Acho que tem no YouTube. Acho que tem aqui. Vale muito a pena. É de um menino com dislexia. E olha pra você ver, tem tanta criança aí que os pais acham que tem preguiça de copiar, tem preguiça de fazer as coisas. Às vezes não é dislexia. Né? Às vezes é um problema de aprendizagem. Tem criança com dislalia, com descalculia, né? Então, esse filme é fora de série. Como Estrelas na Terra. Assistam. Vale muito a pena. É um filme, assim, pra todo mundo assistir. Principalmente professores. Pessoal, não tem dúvidas, não tem perguntas? Bom, espero que tenha ajudado a refletir. Né? Essa é a intenção, nunca dar respostas prontas, mas sempre ajudar todo mundo a refletir e a produzir sua própria resposta. É isso que é aprendizado. Né? Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, espero que tenha colaborado, somado e tenha uma boa noite. Quem tiver dúvidas depois pode me chamar no direct ou no WhatsApp, tá bom? E sexta-feira tem live de novo, viu? Grande abraço, boa noite para vocês, fiquem com Deus e
reflitam sobre esse tema sobre educação, que é importante, viu? E até sexta-feira, se Deus quiser.